A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, há mais de 20 anos eu atuo com a Escola Dominical, há mais de 6 anos estamos no YouTube, ajudando professores a preparar as lições semanais para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você está conhecendo o nosso canal agora, é muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Dê like no vídeo, inscritos, não inscritos, dê like no vídeo, isso é muito importante. Deixe o seu comentário que ao longo da aula ele aparece por aqui. Deixe aí o seu comentário e fique atento que tem um conteúdo muito especial para professores da Escola Dominical sendo preparados para os próximos dias. Pegue lápis, papel, caneta, bloco de notas, Bíblia e revista e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Período intertestamentário é o título da primeira lição do segundo trimestre de 2022 na classe de juvenis. Nós saímos ali do Antigo Testamento, paramos nos 400 anos de silêncio. Agora a gente dá a sequência àquela história para entrarmos aí no Novo Testamento. O texto em destaque dessa primeira aula está em Esdras 8:31. E partimos do rio Ava do primeiro mês para irmos para Jerusalém. Ele está falando do retorno, lembra? Foram 3 levas que voltaram, lembra? Para reconstruir os muros, para reconstruir o templo, enfim, e para reconstruir o culto a Deus. Lembra lá? Ok? E é disso que ele está falando. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Esdras 2:31. É sobre esse período que nós vamos falar na aula de hoje. Presta atenção nos avisos rapidinho aqui, ó. Na descrição dos vídeos aqui tem um link, o primeiro link, acesse o meu site, você vai abrir algumas pastas. Você vai acessar o meu WhatsApp. No WhatsApp temos 6 grupos de professores da Escola Dominical. É só você clicar aí, grupos da EBD, e você vai acessar o meu WhatsApp. Eu pergunto a você qual é a classe, você me informa a classe e eu te incluo de acordo com a sua classe nos nossos grupos da Escola Dominical. Tem aí também, o meu WhatsApp disponível para atender os irmãos, pregações, palestras, treinamentos, está aí à disposição dos irmãos. Tem na descrição formas de você patrocinar o nosso conteúdo. Esse conteúdo é importante para você, então dê uma olhada nas maneiras que você pode patrocinar o nosso conteúdo. Está aqui na descrição. Está na descrição também um link para você baixar esse conteúdo em PDF que eu escrevo e outros conteúdos escritos, por exemplo, pela Assembleia de Deus de Criciúma, para incrementar a sua aula, para ajudar na sua aula. Lembrando que eu gravo as dinâmicas também. Então fique de olho na descrição para você não perder nada aqui do nosso conteúdo. Muito bem, nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Eu estou usando desta forma para fazer testes, eu sempre procuro melhorar para os irmãos, para tornar a nossa aula dinâmica também. E tem muitos irmãos que ainda não receberam as revistas. Falaram para mim nos grupos do WhatsApp. Fala para nós nos comentários. Já chegou aí para vocês as revistas da Escola Dominical? Fala para nós aí. Tem gente de lugares distantes ou também de capitais do interior que não receberam as revistas. Não deu tempo de chegar e a transportadora, não sei o quê. Fala para a gente nos comentários. Então, fazendo desta forma, você vai acompanhar a revista. Mas o material em PDF continua disponível. Está aqui o link na descrição. 3 objetivos dessa lição é compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário, mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor e entender que Deus nunca deixou de operar na história. Cada evento serviu aos seus propósitos eternos. Então, esse período de silêncio não é o período de inércia de Deus, muito menos de abandono. Deus sempre está trabalhando e tudo coopera para o bem, tá certo? Muito bem, ó. O período do segundo templo é o tópico 1. O período do segundo templo. O período interbíblico ou intertestamentário é esse período dos 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento.
E aí tem algumas coisas que a lição deixa claro aqui que vão acontecer nesse período, ao longo desse período, não é? Então, tem o retorno de muitos judeus para Jerusalém, a reconstrução dos muros da cidade e do templo, que é o segundo templo aqui, não é? Até o cumprimento da vinda do Messias por meio do nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Então, eu anotei aqui, ó, algumas coisas que aconteceram ao longo desse período interbíblico, tá certo? Ao longo desse período interbíblico, para você anotar, para você levar aí para a sala de aula. Olha só, dentro desse período, durante muito tempo, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. É interessante você anotar isso aqui, porque tem a ver com a última lição. Isso aqui vai fazer um link com a última lição, tá certo? Então, são 400 anos de silêncio. Durante boa parte desse período, a religião dos judeus foi respeitada. Mas, em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o poder, o que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. É aí que vai acontecer a revolta dos Macabeus, que a gente viu na última lição. Em cerca de 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram complicadas. Por quê? Porque até então os judeus praticavam a sua religião sem serem incomodados. Mas Antíoco Epifânio, ele queria obrigar os judeus a adorar os deuses do império. E aí ele tomou algumas medidas que irritaram os judeus. Como, por exemplo, ele proibiu elementos fundamentais dos cultos judaicos. Também tentou destruir as cópias da Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. E a gota d'água foi sacrificar um porco, que para o judeu é um animal imundo, dentro do templo, no altar, dentro do templo de Jerusalém. É isso aí que vai causar aí a revolta dos Macabeus. Então, eles aceitaram ali tudo, mas quando acontece isso, então vai acontecer ali a revolta dos Macabeus. E essa própria revolta dos Macabeus, ela está dentro de todo o cenário aí do que vai acontecer e da consequência ou da continuação dentro desse período, tá certo? Muito bem, são lições históricas, tá? São lições históricas. Muito bem, o cenário aqui no tópico 2, cenário sociopolítico e cultural, olha isso. Ao estudarmos a história do povo escolhido, fica muito evidente o zelo do Senhor e o cumprimento de sua promessa de jamais destruí-lo inteiramente, até mesmo porque o povo era povo de Deus. Então, mesmo diante das decorrentes e recorrentes desobediências e consequências, as quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio, o Deus Todo-Poderoso guardou Israel. Olha o que a Bíblia diz aqui em Juízes, capítulo 3, e versículo 1 ao 4. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então veja, a intenção de Deus aqui não era destruir o seu povo, pelo contrário, era instruir e disciplinar o seu povo quando este errasse. Eu sempre digo, a disciplina da parte de Deus, a intenção dela para os obedientes, para os arrependidos, não tem efeito de destruir. Pelo contrário, ela tem um efeito pedagógico de restaurar, não é? De curar, de levantar aquele que está caído. Dentro desse contexto,
vai surgir aí o cenário dos samaritanos, que nós já falamos na outra aula também. É dentro desse contexto, com essa mistura, lembra que nós falamos? A Babilônia pegava os cativos e levava para a Babilônia. A Assíria, ela invadia o território, estabelecia pesados impostos e trazia povos de diversas outras nações já dominadas e colocava dentro desse novo território dominado. Então, o que você tinha de uma raça pura de judeus, agora você tem uma mistura, não é? Então, judeu, sangue puro, samaritano, sangue misturado. E aí você vai ter um monte de problemas. Ele vai falar aqui da reconstrução dos muros, da reconstrução de Jerusalém. Houve oposição, mas eles seguiram em frente e concluíram esta obra, não é? Agora, esta rixa entre judeus e samaritanos, ela continuou por muitas gerações, a ponto de atingir o momento em que Jesus chega diante do poço e tem aquela conversa ali com aquela mulher samaritana. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Toda a mistura que eles cometeram contra os povos trouxeram problemas e consequências que atravessaram e impactaram gerações. Então, assim, as decisões erradas que eles tomaram, se misturando também contra os povos, porque veja, essa mistura que acontece em Samaria por conta do cativeiro, ela é resultante de todo um afastamento do povo a Deus. E o povo já estava misturado, aliás, esse é um dos motivos deles terem ido para o cativeiro antes de irem para o cativeiro, não é? Então, nas primeiras oportunidades que eles tiveram, eles foram se misturando. Eu peguei aqui alguns exemplos para mostrar o seguinte, que tem consequências as nossas escolhas, as nossas atitudes. Uma das grandes consequências, das graves consequências que levou eles para o cativeiro, não é? E que trouxe consequências duradouras para este povo, foi a mistura contra os povos, porque esta mistura estabeleceu casamentos, e aí você tem o sangue misturado, e principalmente o paganismo, a idolatria, não é? E aí eu separei aqui algumas informações, porque nós tivemos ao longo da história muitas reformas religiosas. Mas olha só, Asa tirou os ídolos da terra, mas não tirou os altos. O que eram os altos? Altos. Alto é um lugar alto, um lugar elevado, onde se oferece culto a divindades ou mesmo a Deus. Mas quando a Bíblia aqui fala que não se tiraram os altos, é que mesmo em meio à reforma, o povo continuava sacrificando os altos. A Bíblia vai dizer isso aqui, ó, quer ver só? Josafá imitou seus pais, um dos grandes avivamentos no tempo de Josafá, ele imitou seu pai, tirou muitos ídolos, mas não tirou os altos. Joás, uma grande reforma também ele fez, espiritual, quebrando ídolos, destruindo altares, sabe, mandando embora sacerdotes pagãos, mas não tirou os altos. Olha que coisa. Amazias também fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não tirou os altos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis. Diz assim, tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda queimava e sacrificava incensos nos altos. Veja, dentro de todo esse cenário, mesmo acontecendo grandes reformas, somente 2 reis destruíram os altos. Um foi Ezequias e o outro, me falha aqui a memória, acho que é Jeú, eu não me lembro aqui agora, mas somente 2 reis fizeram tudo e completaram, destruíram os altos, destruíram os ídolos, destruíram completamente. Porém, a idolatria ficou impregnada no coração deste povo. Então essa é uma grande lição. Existem escolhas que, mesmo depois que ela se comprovar errada e que houver um acerto, uma correção, mas as consequências, os efeitos dessas escolhas, eles vão continuar, eles vão perpetuar. E uma coisa que eu estava prestando atenção, Deus está tratando Israel como nação. Preste atenção nisso. Israel como nação vai sendo preservado por Deus, mas individualmente, quantas pessoas se perderam no paganismo? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso.
Dentro desse cenário misturado, criou-se essa intriga entre judeus e samaritanos. Mas Jesus mostrou-nos que maior que valores políticos e culturais está o amor ao próximo. Ele vai mostrar isso no encontro com a mulher samaritana e vai mostrar isso na parábola do bom samaritano, mostrando para nós que o ser humano vem em primeiro lugar. Afinal de contas, a obra de salvação não é por bancos, por templos, por equipamentos, não, é por pessoas. Jesus veio para salvar pessoas. O passado não pode nos impedir de viver novas experiências, sejam espirituais ou materiais. A história não pode ser apagada, mas cabe a cada um de nós fazer do agora um novo momento, um novo tempo, uma nova jornada. Então, em Cristo, toda barreira, toda separação foi anulada. Efésios 2, de 14 a 18. Muito bem, olha só. Tópico 3, os invasores como instrumentos de Deus. Ele vai falar aqui dos persas, não é? Ele vai falar aqui dos persas, e aí tem a história lá de Esther com Mardoqueu, ou Mordecai e Amã, não é? Tudo isso está dentro de um contexto histórico aqui. Ele vai falar também dos gregos. A cultura grega tinha influência profunda sobre a Palestina, não é? Uma influência extraordinária ali na Palestina, não é? E também ele vai falar aqui sobre os romanos. Então a gente vai aprender aqui que o contexto cultural, a igreja, ela não seguia pela cultura, mas o contexto cultural tem impacto sobre a igreja. Dentro de todo o cenário sociopolítico daquela época, tudo contribuiu para o plano de salvação de Deus para os homens por meio de Cristo Jesus. Embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus. Então você tem aí a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. A Septuaginta, ela foi produzida dentro desse período intertestamentário. Segundo tradições judaicas, 72 estudiosos se reuniram na cidade de Alexandria, ali perto, para traduzir o Antigo Testamento para o grego, e o fizeram em 72 dias. Isso foi um feito extraordinário e maravilhoso para a época, uma vez que a língua grega era falada por todo o império e tinha alcance universal, como é o inglês hoje em dia. Então isso acabou ajudando e acelerando a propagação aí do Evangelho, do advento de Cristo e por aí afora. Você tem aí os escritos apócrifos, que tem valor histórico, não é? Tem valor histórico. Então, por exemplo, os escritos de Macabeus, nem sei como é que chama dentro dos livros apócrifos, sei lá, São Macabeus, como é que chama? Fala aí para nós nos comentários quem souber. E se não se inscreveu ainda, eu estou esquecendo de pedir, irmão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, ative aí o sininho e apoie o nosso canal. Existem opções aí para você apoiar o nosso canal. Nós temos então os apócrifos. Por exemplo, os escritos de Macabeus nos ajudam a entender muito da história que não está contada na Bíblia, mas cria um pano de fundo para o que está acontecendo, para o desenrolar ali entre Antigo e Novo Testamento, tá certo? Então eles não têm cunho doutrinário, não são aceitos como canônicos, porque destoam dos livros canônicos aceitos como inspirados por Deus, mas tem valor histórico. Você tem aí também os escritos do Mar Morto, não é? Os escritos do Mar Morto, ou os manuscritos do Mar Morto, que incluía livros do Antigo Testamento, alguns apócrifos e livros pseudoepígrafos, escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes na história. Enfim, nesse período também você tem o surgimento de grupos políticos e religiosos, como saduceus, essênios, os fariseus, não é? É nesse período do exílio, quando eles estão voltando, quando eles ainda estavam lá, na verdade, que eles não tinham mais um lugar de culto. Na Babilônia e, enfim, quando a Síria invadiu, não tinha mais, foi tudo destruído, não é? Mas é lá na Babilônia que eles vão começar a se reunir para cultuar, para falar ali a palavra de Deus. Então, quando eles voltam, o que eles estabelecem? A sinagoga, um lugar de culto, um lugar onde a lei era lida, onde a lei ela era explicada. Novamente, nós podemos afirmar que
tudo coopera para o bem. Toda a cultura, todo o ambiente. Se você pegar um livro para estudar a história da igreja, para ler sobre a história da igreja, você vai perceber que todos os detalhes culturais, políticos e sociais contribuíram para a propagação do Evangelho. Tópico 4, o silêncio de Deus, embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história. Como podemos ver, até mesmo os acontecimentos que sucederam já haviam sido preditos e usados por ele para o cumprimento de seus propósitos, não é? Então, por exemplo, a profecia de que haveria de que haveria alguém que libertaria o povo do cativeiro, Isaías profetiza 150 anos antes de Ciro autorizar que os judeus voltassem para a sua terra. Então, quando Isaías profetiza, Ciro não era nascido, e quando Ciro cumpre essa profecia, Isaías já não era mais vivo. Mas Deus está agindo em todos os momentos. Podemos constatar, portanto, que Deus nunca deixou de operar ou de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Interessante que o período interbíblico, conhecido como esse silêncio de Deus, não é um período de inércia de Deus em relação ao seu povo e, por que não dizer, a todos os homens. Talvez a grande lição que tiramos daqui é: Deus está trabalhando, Deus trabalha no silêncio Deus está trabalhando. Escreve aí para nós nos comentários, escreve aí: no silêncio Deus está trabalhando. Ainda que de forma não perceptível pela ausência do ofício profético, mas de forma abundante e contundente, Deus continuou a obra. Afinal, o plano de salvação não pode ser interrompido pela história. Pelo contrário, a história é o pano de fundo para o plano eterno de salvação da humanidade. Aprendemos com este período, desde os cativeiros, que até o silêncio de Deus, dentro desse período, Deus sempre está disposto a cuidar de nós. Vale lembrar, no entanto, que ele cuidou de Israel como nação, como eu disse aqui, ele cuidou de Israel como nação, mas individualmente muitas pessoas se perderam. Então nós precisamos ter esse cuidado e aprender essa grande lição. Deus sempre está disposto a nos tratar, mas um coração rebelde, ele acaba ignorando o tratamento de Deus, e é por isso que muitos se perdem. Então esse Deus de amor, que ele não nos abandona e que ele cria meios, mecanismos e métodos para nos atrair de volta para ele, coisa que ele não precisava. Somos nós que precisamos dele. Mas ele nos ama tanto que ele cria mecanismos a ponto de enviar o seu filho para morrer para nos salvar. Esse amor não pode ser ignorado. Esse amor não pode ser desprezado. A gente não pode brincar com esse amor. A gente não pode tratar esse amor como algo sem valor. Não, pelo contrário. Nós precisamos valorizar esse amor. Por isso devemos evitar uma vida de pecado, coisa que Israel não fez. Mas quando pecarmos, devemos correr para ele, porque de acordo com 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Amém, meus irmãos? Mais uma sequência de aulas. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço, excelente trimestre para todos. Deus abençoe.